Glória a Deus. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses porque ele escreve essa carta direcionada a uma cidade chamada Filipos. E as pessoas que moravam ali eram chamadas de filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 11 diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Pai, mais uma vez oramos e te agradecemos pela porção da tua palavra. Senhor, o vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco de maneira especial nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens. O tema da série é Vacine-se Já. 4 doses para proteger e fortalecer a sua vida. Nós estamos nesse contexto de vacinação e não é apenas o físico que precisa ser vacinado, não é verdade? Com essa pandemia, tantas questões foram levantadas, né? Crises emocionais, problemas de saúde, tanta coisa veio à tona, questões econômicas, e nós também precisamos vacinar a nossa alma, nós também precisamos ser imunizados no nosso coração, para seguirmos adiante, cumprindo o propósito de Deus. E nós vamos falar sobre 4 doses. Hoje a primeira vacina que você vai tomar é a vacina da resiliência. A vacina da resiliência. O que é resiliência, irmãos? Resiliência é como esse estofadinho aqui. Eu vou apertar ele agora. Ó, tá uns negócios dele aqui, tá sofrendo, ó. Você aperta, 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 mas ele volta para a mesma posição. Vou apertar de novo. Ele não perde a forma. Ele continua do mesmo jeito. Resiliência, irmãos, é a capacidade de você voltar ao seu antigo estado após um forte golpe. Então, ele volta no mesmo jeito. Ele volta no mesmo estado. É ser como um amortecedor de caminhão. Você já viu a mola do amortecedor de caminhão? Como é? Ela é grande, né? Só que quando ele recebe aquele golpe, aquela pressão, ele volta com mais energia, ele volta com mais força, ele volta ao seu estado original. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Resiliência, ter essa capacidade de sofrer pressões, de sofrer dificuldades, tempestades, mas não perder a sua condição original, voltar ao seu estado original e até mais fortalecido, até mais resistente, até mais protegido. A pergunta é: como receber golpes da vida, das circunstâncias e não desabar? Como aprender? Que lições aprender? Sabe que existe um historiador, muita gente conhece, ele hoje participa de um programa no canal de televisão, CNN, tem um programa chamado CNN Tonight, e o Leandro Carnal, que é um ex-monge, né? Ele chegou a estudar, né, para ser um padre, depois ele chegou à conclusão de que ele tinha que ser ateu, mas é um homem extremamente inteligente. Eu estou lendo o jornal, eu estou lendo um artigo, estava lendo um artigo do Estado de São Paulo, no dia 3 de janeiro desse ano, e o artigo falava justamente isso, a receita da resiliência, a receita de você conseguir receber golpes e permanecer firme. Então ele fala de 3 momentos, ou 3 movimentos, ou 3 camadas de uma pessoa que é resiliente. A primeira camada, ou o primeiro momento, é que essa pessoa suporta, ela recebe o golpe, mas ela não desaba. Ela recebe a pancada, mas ela permanece firme. Ela ouve crítica,
mas não desaba. Vive a frustração sem descontrole. Experiencia a dor e continua de pé. Então, a primeira etapa da resiliência é você levar a pancada e administrar essa pancada. O revés, o erro, a decepção. Então, esse é o primeiro momento. Eu não sei se você já passou por isso, de levar golpes, levar traição, ser traído, de perder o emprego, ter um problema de saúde. É um momento de revés, é um momento de decepção, um momento que você leva um golpe. Mas aí, qual que é o segundo momento, a segunda etapa de pessoas que são resilientes? Segunda etapa, o segundo momento é que ela se recupera da pancada. Ela se recupera, ela aprende. Então aí combinam-se dois conceitos. Sinto o golpe, não desmonto, fico firme. E ainda recupero a posição anterior ao golpe com um acréscimo de algo novo. Opa, eu aprendi uma lição. Estou mais forte, estou mais fortalecido. Aprendi a lição. E ninguém duvida disso. O resiliente sempre aprende com as suas dificuldades. E aí vem um terceiro momento, que é o momento da ressignificação da estratégia e da consciência a partir do aprendizado. O que é isso? Né? O tipo descrito aqui é uma pessoa que ela não vai se vitimizar. Ela não vai ficar levando esse golpe a vida toda, ou para a vida toda no seu coração. Ela levou a pancada, ela aprendeu com a pancada, mas ela já esqueceu a pancada. Ela ganhou novos valores, ela não vai ficar olhando para o passado e falando, porque eu sofri muito, porque Deus fez isso, porque a minha vida é difícil, porque as coisas são complicadas, porque essa pandemia. Não, ela vai olhar para frente, ela não vai ficar olhando para trás, ela ressignificou, ela deu novos valores, ela passou a olhar para frente. Né? Então, não existe lamúria, não existe reclamação, não existe murmuração. A dor foi sentida, houve reação com o aprendizado, mas surgiu um novo ser mais forte e um novo ser mais sábio. Quem quer ser essa pessoa aqui? Diga amém. Então, irmãos, resiliência, certamente, ela é a marca de todos nós. Tem algumas pessoas conhecidas mundialmente que são resilientes. Vocês podem ver, existe essa menina, vocês estão vendo aí na imagem, a Malala. Essa menina, o sonho dela era estudar. E ela nasceu num país onde as mulheres não têm voz, não têm espaço. As mulheres não podem estudar. E ela resolveu criar um movimento lá no Afeganistão para estudar. E os radicais islâmicos falaram, mulher não deve estudar. E sabe o que fizeram? Encheram a cara dela de bala. E tentaram matar essa menina. E o resultado foi que ela pensou, bom, então eu não posso mais estudar. Ela quase morreu, a família dela teve que fugir para a Inglaterra. E vocês pensam que ela parou? Não, hoje ela é conhecida mundialmente, escreveu livros e ela lidera um movimento para combater esse preconceito e abrir oportunidade para que mulheres, meninas, estudem. Ela se tornou mais resiliente. O golpe, o tiro saiu pela culatra, porque ela saiu mais forte e hoje ela participa de um movimento. O segundo homem, a segunda pessoa da foto que vocês veem é Nelson Mandela. Nelson Mandela foi presidente da África do Sul, ficou preso quase 30 anos, combatendo o preconceito racial, combatendo o apartheid. E ele era metodista. E ele ficou na cadeia 30 anos. E depois que ele sai da cadeia, vocês pensam que ele pega em armas, que ele quer atirar em todo mundo? Não. Sabe o que ele vai pregar? A pacificação da África do Sul e a união dos povos. E ele vai se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul. E vai romper com essa onda de preconceito, com essa cadeia de preconceito. Por quê? Porque ele é um homem que saiu mais resiliente, saiu mais fortalecido, mais ressignificou, aprendeu. E ele então promoveu a união. A terceira pessoa que vocês veem na imagem, aquele homem meio torto assim, sentado na cadeira, é um homem chamado Stephen Hawking. Um físico, que olhava as estrelas, que buscava um buraco negro. Tem um filme dele no Netflix, contando a história dele. Ele foi perdendo os movimentos dos músculos. E a única coisa que esse homem usava para se comunicar e se movimentar era esse músculo. Ele usava esse músculo, que era ligado a um aparelho, um dispositivo na cadeira dele, e ele ligado ao cérebro dele, e ele ali, parado, se comunicava com o mundo todo. Isso é resiliência.
Isso é resiliência. Então eu quero pensar com você, meu irmão e minha irmã, que o povo de Deus, a principal marca do povo de Deus é a resiliência. Eu tenho certeza, eu posso olhar aqui nesta manhã e ver que muitos de nós aqui temos essa marca. Você levou pancadas, você que está me assistindo, você também deve ter levado pancadas tremendas na vida, e você permaneceu firme, você é uma pessoa resiliente, recebeu duros golpes, cresceu, mas eu quero propor algo mais, eu quero que você seja feliz nessa jornada. Feliz, não seja uma pessoa que murmura, que reclame, mas que seja cada vez mais fortalecido, que não olha para trás, mas olha para Jesus Cristo e persevera até o fim, até o dia que vai receber a coroa da vida. É isso que eu quero que você faça. Então, eu quero pensar com você na carta de Paulo aos Filipenses, é o que nós vamos fazer durante esses 4 domingos, meditando na carta de Paulo aos Filipenses, porque Paulo, irmãos, ele para mim ilustra bem essa pessoa resiliente. A carta de Paulo aos Filipenses, para mim, revela toda a resiliência de Paulo, toda a sua capacidade de levar pancadas, golpes e permanecer firme. Como que o apóstolo Paulo conseguiu escrever essa carta, irmão? Sabe qual é o tema principal dessa carta? O tema principal dessa carta é a alegria. E você sabe de onde ele está escrevendo? De dentro de uma cadeia. Como que alguém está preso e está escrevendo sobre alegria? Como que alguém está preso e está fortalecendo a fé das pessoas? Está cheio de gratidão. Se tem uma coisa que mais aparece nessa carta é a palavra gratidão. O tempo todo ele está agradecendo. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a vocês filipenses, eu sou grato, eu me alegro, e eu não canso de escrever a vocês as mesmas coisas. Eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou grato, eu estou preso, mas eu estou feliz. Como que Paulo consegue, irmãos, ser feliz numa jornada dura e confusa? Como que ele consegue permanecer resiliente? Então eu quero que você venha comigo e pense comigo sobre quais são as características que a gente vai olhar para Paulo, que você deve abraçar para se tornar uma pessoa resiliente que manifesta Jesus Cristo. E que as pessoas vão olhar para Isaías e falar assim, peraí, eu vejo Jesus no Isaías, eu vejo uma resiliência sobrenatural, eu vejo uma capacidade diferente nele. Eu olho para Marinalva, ela levou tantos golpes, tantas dificuldades, mas algo diferente nela, que eu vejo Jesus na Marinalva, eu vejo alegria, eu vejo gratidão. Eu olho para Rosângela, eu vejo gratidão, eu vejo alegria. Que é isso? Como que consegue isso? Quais são as características dessa pessoa? E nós vamos ver aqui na carta de Paulo aos Filipenses. A primeira característica de uma pessoa que é resiliente é ter uma grande capacidade de adaptação e aprendizagem com a vida. Essa é a primeira lição, essa é a primeira verdade. Olha o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 4, no versículo 11 de Filipenses. Ele diz assim, digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver em toda e qualquer situação. Isso está falando, sabe o quê? De adaptabilidade. De saber se adaptar. Pessoas resilientes são flexíveis tanto mentalmente como emocionalmente. Elas conseguem receber o golpe da vida e permanecerem como? Firmes, resistentes e até mais fortes. Ter essa capacidade, irmãos, de adaptação. Olha o que essa pandemia fez com a gente. Ai, poxa vida, não vamos poder mais reunir os cultos presenciais, então acabou, gente, acabou, fecha a igreja, todo mundo vai para casa. Não, a gente se reinventou, a gente se adaptou. Vamos colocar uma câmera, vamos colocar uma internet, vamos pegar o WhatsApp, vamos ligar todo mundo no WhatsApp, vamos ligar no Zoom, vamos juntar todo mundo, vamos ficar mais fortes. Você está entendendo? Eu não posso ficar sozinho, vou me adaptar a essa realidade. Eu estou ganhando menos agora, tive que ter redução de salário, e agora? Agora, sabe o que eu faço? Eu me adapto, eu aprendo a administrar menos. Eu aprendo a viver contente, quer dizer, satisfeito, pleno, em toda e qualquer situação. Por quê? Porque a minha satisfação é Jesus Cristo.
Uma coisa que a gente não pode perder de vista, que o pessoal está falando muito sobre resiliência hoje. Você abre o jornal, você liga a televisão, você pega a mídia, o YouTube, tudo. Você está olhando, o pessoal está falando muito de resiliência hoje. Mas está faltando um elemento. Está faltando o elemento fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu sou forte porque Cristo é a minha força. Uma pessoa, irmãos, que é resiliente, ela tem essa grande capacidade. Por quê? Eu vejo esse movimento em Paulo, quando a gente olha aqui para Filipenses 4, 11, 12 e 13. Como que Paulo consegue se adaptar e aprender com a vida? Bom, ele começa a passar fome. O texto diz aqui: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ter fome. Então ele está passando fome. Então, independente da situação externa, porque a palavra contente significa isso no grego. Independente da situação externa. A situação externa é fome, a situação externa é nudez, a situação externa é pandemia, a situação externa é crise econômica. Então, independente da situação externa, eu me adapto, eu aprendo a viver. Sabe por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. É crise econômica, é dificuldade, é prova, é tribulação, estou limitado. Então, peraí, eu aprendo a viver contente. Eu aprendo a viver contente com a sua sorte, com a sua fortuna. Irmãos, se tem uma coisa que as pessoas precisam aprender, é serem gratas. E semana que vem vamos falar sobre isso mais. Gratidão é ter contentamento. A gratidão é a mãe do contentamento. Ser grato pelo que você possui. Paulo era contente porque ele era grato por tudo que ele tinha. Ele não esperava nada mais além de que aquilo que Deus poderia lhe dar. Ele podia tudo em Cristo. Peraí, agora eu também sei estar bem alimentado, sei ter em abundância, sei lidar com qualquer situação. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, para você nessa manhã, você tudo pode naquele que te fortalece. Tudo, qualquer situação. Ele está comigo, Ele está com você, irmãos. Ele está presente. Resiliência é ter essa capacidade de se adaptar e aprender com a vida, porque a tua esperança, o teu foco é interpretar as situações olhando para Jesus. Não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concorrem. Isso é ser resiliente. Mas há uma outra lição que a gente aprende, uma outra característica de uma pessoa que é resiliente. Ela espera que as coisas sempre terminem bem. Como é que você está esperando terminar essa pandemia para você? Vai terminar de mal pior, pastor. Só estou esperando o mal. A Bíblia mesmo já falou que é o fim dos tempos, então é só desgraça. Não, irmãos, Paulo tinha uma outra mentalidade, uma outra percepção. Paulo está preso. Paulo está preso por causa do Evangelho, mas ele é alguém dotado de profundo otimismo. Por isso que eu falo para vocês, Paulo seria o cara que falaria: estou hiperanimado. Paulo tinha um profundo otimismo, alicerçado em valores internos profundos. Tem grande tolerância à incerteza. Está tudo muito incerto. Não, mas eu estou firme. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu estou firme. Vai tudo terminar bem, vai passar. Fala para o seu irmão, vai passar. Vai passar. Vai passar. Irmã Conserva, vai passar. Irmã Terezinha, vai passar. Irmã Lindaura, vai passar. Edmilson, vai passar. Rosângela, vai passar. Leila, vai passar. Zé, vai passar. Carlão, vai passar. Porque o Senhor está no controle da nossa vida. Tudo passa. Espera-se que tudo termine bem. Esse era o espírito de Paulo, irmãos. Por que ele consegue pensar dessa forma? Na sua carta ele vai dizer no versículo 19 de Filipenses capítulo 1. Porque estou certo, olha a convicção do cara. Eu estou certo, eu não tenho dúvida, eu tenho convicção de que pela súplica de vocês, quer dizer, a igreja de Filipenses orando por ele, súplica, sabe o que significa súplica? Súplica é uma oração específica. Um clamor, um pedido de socorro específico. Então eles estão orando para que Paulo saia da prisão, para que essa situação não termine.
E Paulo fala assim, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Quer dizer, Paulo, irmãos, não vê nada trágico em sua situação. Paulo não vê. Mas e se a igreja orar, pedir o socorro do Espírito Santo, e ele não for liberto? Já vou mostrar para vocês. Mas olha o que diz o versículo 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Sabe, irmãos, o que Paulo está falando? Vocês oram por mim, eu tenho certeza que eu posso ser liberto, eu posso sair dessa cadeia. É mais ou menos assim, e eu vou sair daqui, seja vivo ou seja morto, mas eu sou vitorioso independente do resultado. Tudo vai terminar bem. Se eu sair livre para pregar, ou se eu sair daqui para o cemitério, tudo vai terminar bem. Está entendendo como é que é a mentalidade de Paulo? Até a morte para ele não é problema. Aliás, no capítulo 1 mesmo de Filipenses, ele fala, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Olha o otimismo do cara. Fala assim, pastor, isso é loucura, né? Mas irmãos, sabe que eu tenho feito um exercício. Quando eu estou no trânsito, quando as coisas não dão certas, essa semana aqui, confrontado por essa palavra, eu vou ser sério com vocês. Falei, Deus, eu preciso ser mais resiliente. E preciso ser mais grato. Aí algumas coisas deram errado essa semana. E eu falei para a Andréa, está tudo bem. Ela, não, mas, não, está tudo bem. E ela tentando, eu falei, não, mas está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Tudo terminará bem. Agora, pessoas que não são resilientes, irmãos, abraçam a depressão. Abraçam a angústia e focam mais no que dá mal do que naquilo que dá certo. Paulo não tem essa dificuldade. Paulo permanece firme, porque aí tem uma outra característica, um outro aspecto interessante. Aliás, antes de nós avançarmos, quando ele fala aqui do socorro, da ajuda do Espírito Santo, Paulo, o que ele está dizendo? O revestimento. A palavra socorro aqui, ou ajuda, é a ideia de que ocorre um revestimento que provém do Espírito Santo, que te dá uma coragem que não falha. Sabe o que nós precisamos para esses dias? Um revestimento do Espírito Santo, um socorro que te dá coragem e não falha. Você enfrenta o que você tiver que enfrentar, mas você está tão cheio da presença de Deus, que você não se importa com o que vem pela frente. Você sabe, vai terminar bem, porque a vontade de Deus vai prevalecer, e seja qual for ela. Essa é a coragem que Paulo coloca. Paulo cria que até mesmo a sua morte era terminar bem, que ele morreria como mártir, que em nada ele seria envergonhado, que Cristo seria glorificado. Mas há um terceiro aspecto, uma terceira característica de uma pessoa que é resiliente, é ter atitudes e emoções positivas em épocas de crise. Em outras palavras, ser animado, ser hiperanimado, ter emoções positivas, alimentar a sua esperança, alimentar a sua alegria, é acordar, irmãos, dando bom dia, é acordar olhando para o cônjuge com aquela cara feia que ele tem, você fala, você é lindo, e você olha pela fé, e você dá bom dia para ele, e você dá bom dia para ela, e você é grato a Deus pelo café da manhã que você tem, é um pão com ovo, um café com leite, e você é feliz porque você tem isso de manhã. E você vai pegar o busão lotado e você fala, Senhor, esse busão está lotado, mas glória a Deus, ainda tem busão, eu não vou a pé, aleluia! E você pega a fila. Esses dias eu fui no mercado aqui na Cursino, e eu vi um monte de gente idosa, eu estava subindo pelo estacionamento, e eu falei, opa, está tendo campanha de vacinação aqui. Aí quando eu subi era lotérica. Falei, nossa, quanta gente idosa aqui.
Mas, irmãos, como que o povo adora reclamar na fila? Eu fui no Santander esses dias resolver um negócio meu e tinha uma senhorinha lá, um calor, coitada, ela estava derretendo. E eu na fila também com calor e ela começou a reclamar. Eu falei, nossa, mas que bom, né, que tá só, a gente pelo menos pode tomar vitamina D, aí a corona não pega a senhora. Ora pelo lado bom, a senhora está firme, a senhora pode andar. Aí ela começou, é verdade, né, meu filho, ainda bem, né, estou aqui. Então, contagia, ter emoções positivas e atitudes positivas em épocas de crise. Será que Paulo fazia isso, irmãos? Irmãos, Paulo tem a grande capacidade, por meio do Espírito de Cristo, de transformar infortúnio e desgraça em coisa boa. Isso é ter Cristo. Todo mundo está vendo coisa ruim, e você tem Cristo, você está vendo coisa boa. Você transforma as coisas ruins em coisas boas. Olha o que Paulo vai fazer. Olha o que ele fala aqui, ó. Quando ele escreve a carta para os irmãos, ele está preso. E ele diz assim, ó, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, quer dizer, a minha cadeia, a minha prisão, tem até contribuído para o progresso do Evangelho. Não fica triste não, é coisa boa. É coisa boa, está contribuindo para o progresso. Olha o que Paulo vai dizer ainda. Então, quer dizer, ele tem um olhar positivo para a prisão. Aí, ele ainda escrevendo na sua carta, capítulo 2, versículo 17 e 18, ele vai dizer assim, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Uma frase bonita, né? Paulo era poético. Mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Em outras palavras assim, mesmo que eu seja morto. Mesmo que eu seja morto, é isso que significa. Mesmo que eu seja morto, fico como, irmãos? O que o texto diz ali? Fica como? Contente. Fico contente. E como é que ele fica? Feliz. E me alegro. Leila, você vai morrer amanhã, fica feliz. Mas não? O Deg fica triste. Não, o Deg vai ficar feliz também. Fala assim, logo, logo eu vou, meu amor. Prepara aí a nossa mansão. Fico contente, me alegro. E ele fala para os filipenses, ó, eu estou animado. Se eu morrer, eu fico animado, eu estou animado. E olha o que ele fala para eles. Assim também vocês, pela mesma razão, se eu morrer, fiquem contentes e se alegrem comigo. Fala para o seu irmão, crente é doido. Acho que vocês não botaram fé. Sabe por que Paulo não tem medo da morte? E crente não tem que ter medo de morrer? E ter sempre atitudes positivas, emoções positivas? Porque ele sabe que aqui é um sopro só. Aqui é um ponto na eternidade. Ele vai viver com Cristo para a glória, para sempre. Ele tem um olhar positivo, irmãos, para o que vier depois da prisão, seja solto ou seja morto, eu fico contente, me alegro, quero que vocês também fiquem contentes e se alegrem. Eu te pergunto, como que você está encarando, o que a sua esposa, o que o seu marido falaria a seu respeito, quando se trata de ânimo, de encorajamento, de alegria, em meio às dificuldades? O que ele vai falar de você? Não, ele é um cara animado, pastor. Não, ela é uma mulher de fé. Ou ele vai falar assim, não, peraí, pastor, minha mulher é pastora amada. Tem que inventar coisa para animar essa mulher. Ou então tem que inventar coisa para esse homem, pastor. Esse homem não faz nada da vida, só está para baixo. Não, irmãos. Resiliência é ter atitude e emoções positivas em épocas de crise. Foi isso que Nelson Mandela fez, Malala fez, Stephen Hawking fez, e tantos outros homens e mulheres da história. Gente, que eu estou falando do mundo secular. Mas há um quarto aspecto. Aliás, antes de irmos para o quarto aspecto, qual é a fonte dessa alegria de Paulo? O texto diz, Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no... Outra vez vos digo, alegrem-se. O problema dos crentes de hoje é que eles olham menos para Jesus e olham mais para as circunstâncias.
Por isso são pouco resilientes. Por isso tem pouca fé. E quando olham para o Senhor através das circunstâncias, irmãos, a lente é diferente. Imaginemos que esse aqui é o Senhor, imaginemos que isso aqui é a circunstância. Vou ficar de lado, para o pessoal da live ver. Então, aqui é o Senhor, aqui é a circunstância. Se eu olho para a circunstância através do Senhor, eu nem enxergo a circunstância. Agora, se eu coloco a circunstância na frente, e o Senhor lá atrás, eu olho para o Senhor através da circunstância, é só murmuração, é só questionamento, é só dúvida. Muda o foco, traz o Senhor para frente. Traz o Senhor para frente. Enfrentou um mal, veio uma adversidade, veio uma crise, coloca o Senhor na frente. Coloca o Senhor na frente. Porque você vai começar a enxergar com o olhar certo. Por isso que Paulo fala, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Mas há uma quarta característica interessantíssima. Sabe qual é a quarta característica de uma pessoa resiliente? Ela não se vitimiza, mas sabe reagir a críticas e a ataques. Uma pessoa que é resiliente, irmãos, ela não é dodói. Uma pessoa que é resiliente, ela não é cheio de mimimi. Pastor, estou falando mal de mim, vou sair da igreja. Pastor, meu patrão, vou sair do meu trabalho, vou pedir as contas, não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação, eu vou largar tudo. E aí ela entra nesse espírito de vitimização, que o mundo conspira contra ela, que Deus conspira contra ela, que todos estão contra ela. E ela é dodói, e ela cria até uma filosofia para justificar a sua falta de resiliência diante das situações adversas. Irmãos, Paulo estava preso, Paulo não sabia se ia viver ou se ia morrer, e estava sendo atacado. Olha o que diz, Filipenses capítulo 1, versículo 15 a 17, trechos da passagem. Alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade. Pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Vamos pregar porque Paulo está preso, vamos mostrar para esse povo que quem é crente mesmo é nós que estamos livres aqui. Paulo não é nada, Paulo está preso que é um sem vergonha, vamos pregar a palavra. E Paulo fala assim, olha, vocês acham que isso daí vai acabar com a minha alegria? Vocês acham que as críticas, a inveja, a rivalidade vai acabar com a minha alegria? Pelo contrário. Aí ele continua no texto, conquanto que Cristo seja pregado, deixa, fala, porque a mim ninguém me afeta. Paulo não tinha problema, irmãos, de ser afetado por ninguém, ele não se vitimizava não. A culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa é de Ciclano, vou parar de pregar o evangelho porque estão acabando comigo. Sabe qual é a visão de Paulo? Olha o que diz 1 Coríntios 4, 3 e 4. Mas para mim, pouco importa ser julgado por vocês, ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, pois quem me julga é o Senhor. Para de se vitimizar. Para de se vitimizar achando que está todo mundo contra você. Que Deus não se importa com você. Que as pessoas não se importam com você. Seja resiliente, olha para o Senhor. Quem te julga é o Senhor, confia no Senhor. Coloca a tua esperança nele. É isso que Paulo faz, irmãos, para permanecer firme emocionalmente diante da crise, diante da prisão, diante da pandemia que ele vivia, da sua pandemia, diante do seu mal, ele não baixa a guarda. Mas há uma outra característica de uma pessoa resiliente, que é ter uma autoestima saudável. Olha o que diz Filipenses capítulo 1, versículo 1, eu não coloquei aí na passagem, mas diz assim, ó: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Só esse trecho. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Irmãos, autoestima é a maneira como você se enxerga, como você se vê, faz com que você respeite a si mesmo e aos outros,
faz você aceitar críticas sem ressentimento, porque você sabe quem você é. Você é saudável. Você recebe elogios e cumprimentos, recebe críticas, e você não se ensoberbece e não também se torna arrogante. Se você tem uma autoestima muito elevada, você se torna soberbo. E não sabe lidar com as críticas, reagindo contra as pessoas. Se você tem uma autoestima muito baixa, os outros poderão sobrepor sobre você. As críticas menores são capazes de derrubar você. Não vou mais cantar, não vou mais pregar, não vou mais liderar, não vou fazer mais nada. Não, como é que Paulo se vê? Um servo de Jesus Cristo. A palavra servo, irmãos, aqui no capítulo 1, quando fala Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a palavra servo, na linguagem judaica, significava ser alguém escolhido por Deus. Esse é um sinal da autoridade apostólica de Paulo. Quem olha para ele vê um servo de Deus. Quem olha para Paulo, irmãos, percebe que existe nele um senso de responsabilidade, alguém que tem uma direção de Deus. Essa é a autoridade de Paulo, ele sabe quem ele é em Cristo. Não sei o que você está enfrentando, não sei o que temos passado aqui nos detalhes, mas se você sabe quem você é, você vai permanecer firme, e Cristo vai ser glorificado na sua vida. E para terminar, irmãos, a sexta característica de uma pessoa resiliente é que ela tem amigos e relacionamentos saudáveis, e ela é boa amiga também. Quando eu olho para Paulo, eu vejo isso nele. Existem inúmeras pesquisas, vocês não fazem ideia de quanto eu li para preparar esse sermão. Existem inúmeras pesquisas mostrando que o apoio social é essencial para a resiliência. Sabe por que vocês não sucumbiram nessa pandemia? Quem está em célula sabe. A irmã Terezinha, esses dias, compartilhou, com a gente, falando com o pastor Fabiano, e ela falou: eu não sei o que seria de mim sem essa célula. E ela ficou lá, participa do WhatsApp toda quarta-feira. Ela, a irmã Conserva, a irmã Eurides. Ninguém se torna resiliente caminhando sozinho. Ninguém se torna forte sozinho. Como diz aquela canção, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer e sem chorar. Precisamos uns dos outros, irmãos. Para sermos resilientes, eu faço parte de um grupo de pastoreio de pastores. Se não fosse esse grupo de pastoreio de pastores, eu também não sei o que seria de mim nessa pandemia. Conheço muitos pastores que estão esgotados, porque caminharam sozinhos. A resiliência precisa de companhia, precisa de gente, precisa de culto, precisa de reuniões, precisa de alguma forma, você não pode caminhar sozinho. E quando eu olho para Paulo, esse homem que está preso, mas está feliz da vida, confiado no Senhor, ele tinha pelo menos 3 níveis de relacionamento. Qual é o primeiro nível de relacionamento de Paulo, irmãos? O primeiro nível é a comunidade, é a igreja, é o povo de Deus. Ele fala assim, eu tenho saudade, Filipenses capítulo 1, versículo 8, eu tenho saudade de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Sabe o que é profundo afeto em Cristo Jesus? Paulo amava tanto aquele povo, ele diz assim, eu sinto por vocês aquilo que Cristo sente por vocês. É profundo. O crente que tem Cristo e é resiliente, e vive em comunidade, ele cultiva relacionamentos a ponto de sentir o que Jesus sente pela outra pessoa. Um profundo afeto em Cristo Jesus. E saudade. Estava com saudade de minha irmã Conserva. Ela estava com saudade, a irmã Terezinha estava com saudade da comunidade. Saudade, porque está ligado. Mas tem muita gente desconectada hoje da vida da igreja. De modo geral, não é só aqui não, em vários lugares. Não se desconecte. Fique linkado à comunidade.
Não se vitimize, porque ninguém liga para mim, o pastor não liga para mim. Não, irmão, por favor, vem atrás também. Corre atrás, vamos nos juntar. Relacionamento é uma via de mão dupla. Porque aquele irmão não liga mais para mim, liga para ele. Cultive bons relacionamentos. Ter amigos e relacionamentos saudáveis te faz resiliente. Mas há um segundo nível de relacionamento que me chama muita atenção. Paulo tinha discípulo. Olha o que ele vai dizer aqui, no versículo 22 do capítulo 2 de Filipenses. Timóteo, que ele chama de meu verdadeiro filho na fé, pois serviu ao evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Quem é o seu Timóteo? Quem é o seu discípulo? Você precisa ter um discípulo. Todo discípulo de Jesus Cristo faz um discípulo. E esse relacionamento é essencial para a resiliência. Eu tenho muitos discípulos. E preciso desses relacionamentos. Isso me anima, me encoraja, me protege. Se você pensa em fazer uma besteira, uma coisa errada, a primeira coisa que você pensa é nos discípulos. Mas se eu fizer essa coisa errada aqui, que testemunho que eu vou dar? Você fica protegido. Mas há um terceiro que me chama muita atenção, muita mesmo. Um amigo, um igual. Olha o que Paulo fala em Filipenses 2:25. Epafrodito, meu irmão, olha como que ele chama Epafrodito. Meu irmão, cooperador e companheiro de luta. Esse é o cara que anda lado a lado com você, é o seu amigo. É o irmão, ele chama de irmão, mas aqui é muito mais do que só irmão na fé, é quase que irmão de sangue. Esse aqui é meu irmão, esse aqui é brother, esse aqui é companheiro de luta. E sabe por que Paulo consegue enviar essa carta para os filipenses? Porque é Epafrodito que vai levar. Quem vai trazer as ofertas da igreja de Filipos para Paulo é Epafrodito, é o companheiro de luta. Paulo está preso, mas Paulo está livre. Por que Paulo está livre? Porque ele tem um amigo que vai e vem por ele. Você tem que ter um amigo, irmão. Quem é o seu amigo? Quem é a sua amiga? Quem é o seu companheiro de luta? É essencial para a resiliência, para você permanecer firme, permanecer saudável, para ser feliz numa jornada dura e confusa. Decida hoje abraçar, com a graça de Jesus Cristo, essas características. Ter capacidade grande de adaptação e aprendizagem com a vida. Esperar que as coisas sempre terminem bem. Ter atitudes e emoções positivas em épocas de crise. Não se vitimizar, mas saber reagir a críticas e ataques. Ter uma autoestima saudável. Ter amigos e relacionamentos saudáveis. Vamos colocar de pé?